Infecção urinária é um desafio de saúde pública. Hoje nós vamos comentar o artigo sobre atualizações na infecção urinária, o uso de antibiótico e a resistência a antibiótico, um estudo retrospectivo com dados clínicos em uma população feminina, tá bom? Esse artigo é um artigo recente, bem interessante, foi publicado agora no ano de 2024, foi publicado agora em janeiro de 2024, então dados recentes, é interessante. E o artigo fala primeiro o seguinte, que a resistência a antibiótico tem sido um grande desafio no tratamento das infecções urinárias. E isso tem se tornado um grau tão agravado que se tornou um caso de saúde pública, ou seja, as autoridades e o governo público, o poder público, tem que estar atento a esse aspecto da resistência ao antibiótico, que tem sido crescente. E o artigo menciona que um dos fatores do aumento do crescimento da resistência aos antibióticos é o uso exagerado do antibiótico, né? Então, ou seja, o uso exagerado do antibiótico, seja na antibiótico-terapia, ou seja, através da supersaturamento, superexposição do nosso meio ambiente a antibióticos, né? Inclusive, menciona aqui que a cadeia alimentar, ou seja, os animais que são consumidos, a nossa dieta, vem com uma certa carga de antibióticos que contribui, então, com a resistência ao antibiótico. Ou seja, você não só usa o antibiótico quando você tem uma infecção, né? O seu filho, quando tiver uma infecção, a sua criança, quando tiver uma infecção, vai usar o antibiótico, mas tem sido regularmente exposto ao antibiótico de forma crônica, de forma contínua, ininterrupta, principalmente através do nosso meio ambiente e da nossa dieta. Ou seja, os animais que nós consumimos, as carnes que nós consumimos, usam antibiótico para a preservação do rebanho e evitar que o rebanho pegue doença. Então, ele menciona que também um outro risco aqui é o uso desenfreado do antibiótico na prática clínica. Então, muitas vezes o antibiótico tem que ser feito uso e muitas vezes o uso é feito de uma forma assim, muito rápida, muito abrupta, em vez, muitas vezes, de um pai ou de alguém, no caso, responsável, ou mesmo da pessoa, decidir por ter aí uma resistência ou esperar, né, desenvolver uma resistência imunológica natural, né? Então, esse estudo, vamos entrar no estudo agora, o estudo diz o seguinte, que foi avaliado cerca de 5.487 pessoas, né, pacientes. Desses 5.487, cerca de 524 mulheres, ou seja, 10% dessa população que foi screened, que foi avaliada, né, 524, ou seja, 9,54% é que de fato entrou no estudo. Então foram avaliados cerca de 5.487 mulheres ou pessoas, dessas 5.487, 5.524 de fato arrolaram no estudo. Veja que interessante. Nesse estudo foi avaliado o seguinte, que Escherichia coli foi a patogenia mais comum apresentada nesse estudo, cerca de 55%, 290 casos foi de Escherichia coli. Então vamos entrar no estudo. Gente, veja que dados interessantes, né? Os riscos que são apresentados na facilidade da infecção urinária está muito relacionado, por exemplo, a alguns fatores. Por exemplo, o fator da anatomia feminina, né? A mulher tem uma uretra menor, mais propensa, então, a criar infecção urinária. Retenção de líquido, ou seja, não urinar com frequência, é um fator que aumenta o risco da infecção urinária. Pedras nos rins é um fator que aumenta o risco de infecção urinária. E também a redução, né, na produção de estrógeno, ou seja, a mulher entrando aí na menopausa, também tem sido colocado como um dos fatores que podem aumentar o risco de infecção urinária. E como já falei, né, a redução da frequência ao urinar, ou retenção da urina, isso aumenta a infecção urinária, tá? A bactéria mais ocorreu nesse estudo da infecção urinária do trato urinário foi a Escherichia coli,
seguido por Klebsiella e Pseudomonas. Essas são as top 3, né? Então, das 524 pessoas que foram avaliadas, a que mais ocorreu foi a Escherichia coli, seguida de Klebsiella e Pseudomonas, né? Esse é um grupo de micro-organismos gram-positivo, né, que são responsáveis pela uropatogenia. Então, a grandíssima maioria das infecções foram causados por cerca de 90% por gram-negativo, bactérias gram-negativas, né, como a gente falou aqui, Escherichia coli, Klebsiella e Pseudomonas. Ou seja, só 10% aproximadamente é que são gram-positivos, tá? O uso antibiótico, agora o artigo vai entrando no uso antibiótico. O uso antibiótico é a principal estratégia, é o pilar do tratamento nas infecções urinárias. Agora, o fator de uso antibiótico, somado com o uso abusivo de antibióticos, somado com a nossa dieta e o nosso meio ambiente, tem causado resistência a antibiótico, e isso tem sido um caso grave em saúde global, porque todos os países industrializados têm alta exposição ao antibiótico, causando resistência. Eu tenho conhecimento no desenvolvimento de antibióticos e é um grande desafio, porque você precisa de novos antibióticos, você faz pesquisa para novos antibióticos, mas você não pode usar um novo antibiótico, ou seja, ele não vai ser a primeira, não vai ser a linha de frente do uso nesse sentido, porque você sabe que pode causar, então, a resistência. E de onde vem a resistência, gente? É que você começa a usar o antibiótico e começa a causar a resistência dos micro-organismos. Você, muitas vezes, acaba eliminando os micro-organismos mais vulneráveis e deixando os micro-organismos, as bactérias mais resistentes no sistema, no nosso caso aqui, no sistema urinário. Isso vai causando resistência. Então, nós chamamos aí, o pessoal chama aí de superbactérias, né, os superbugs. Essas superbactérias vão se procriando porque a cada ciclo de antibiótico terapia que eu vou usando, muitas vezes não é suficiente para eliminar tudo. O que acontece então? A resistência então ao antibiótico. Veja que interessante, eu agora tenho resistência ao antibiótico, vou precisar de um antibiótico mais poderoso, então tem muita coisa relacionada aí com essa resistência, tá? É a carga bacteriana, o tipo de antibiótico utilizado nesse tratamento, tá? Então, assim, a Organização Mundial de Saúde e as administrações públicas, as autoridades públicas têm se juntado e têm entendido realmente que isso é sendo um desafio. A maioria dessas pessoas que foram positivadas, elas ocorreram na idade de 18 a 65 anos de idade. Tá? É um fator importante essa questão da idade, né, como falei, e aí foi feito o estudo, e o que é que percebeu, tá, gente? Aqui transformando em miúdo agora o resultado desse estudo, veja que interessante. As gram positivas, as bactérias, a Escherichia coli, foi a que teve a maior prevalência, ou seja, ocorreu em mais pessoas, tá? E a Escherichia coli apresentou a seguinte resistência em ordem crescente, tá, de resistência a antibiótico. A amoxicilina clavolínica foi 33%, ou seja, não respondeu. A Escherichia coli não respondeu, cerca de 33%. Isso é da Universidade, Departamento de Urologia, Universidade de Medicina e de Farmácia, da Romênia, Bucareste. Esse estudo foi feito lá. E está mencionando essa resistência. Gente, isso é um fenômeno global. Tanto na Europa, como na América do Norte, como na América do Sul, como nos Estados Unidos, Brasil, está havendo um surto de resistência à antibiótico-terapia. Por isso que é importante associar à antibiótico-terapia suplementos que possam somar, tá, nessa antibiótico-terapia. Sabendo disso, porque eu estou em contato com muitos prescritores que trabalham no hospital, no meio hospitalar, e têm lidado muito com essa questão de resistência à antibiótico-terapia, nós desenvolvemos o Plena-Bioglucan. O Plena-Bioglucan é um suplemento que vai ter que tem a combinação dos beta-glucanos que agem na imunidade, com extrato de cranberry, que vai agir nessa adesão bacteriana ao trato urinário. Esse fenômeno
de adesão das bactérias ao trato urinário é um dos principais responsáveis pela ineficiência do uso de antibiótico. Então, você soma esses dois, o beta-glucano da SEMS é um beta-glucano que age na imunidade, reduz a baixa imunidade, ou seja, ele modula a imunidade, reduz essa fraqueza às infecções, então você melhora o quadro da resistência da pessoa às infecções por modulação do sistema imune, o sistema imune fica em alerta, né? E você agora usa o cranberry, que é o extrato selecionado por nós, combinado na proporção perfeita, que é excelente. Nós estamos recomendando o uso do cranberry para quem estiver positivado com infecção urinária, tomar de 3 a 4 copinhos por dia. Esse produto foi desenvolvido por mim e tem sido avaliado muito positivamente por prescritores de todo o Brasil. Então, tem sido um orgulho poder trabalhar na frente dessa tendência e liderar o mercado em melhorar a resposta à antibioticoterapia. Não é que você vai deixar de usar antibióticos, mas você vai seguir o protocolo do teu médico e associar a ele o uso do Plena Bioglucan. E vai associar o uso dele para ir por 90 dias, tá bom? Vai começar aí primeiro 15 dias, 4 de 15 ou 3 de 15, depois mais 15 dias, se você está fazendo 4 de 15 por 15 dias, aí você reduz para 3 de 15 depois dos segundos 15 dias, aí segundo mês vai fazer 2 vezes ao dia de 15 ml, e aí no último mês, terceiro mês, você vai fazer 1 vez ao dia de 15 ml, tá bom? Eu vou deixar esse artigo, o link na descrição desse vídeo. É extremamente interessante falar, gente, sobre isso, porque está havendo uma corrida desenfreada para o uso de antibiótico. E eu quero dizer a você que tem que ser usado antibiótico, mas, como a gente está vendo aqui, já tem uma resistência a alguns antibióticos, porque já há uma superexposição sua, do seu paciente, a antibióticos. Então, associar antibióticos ao suplemento, como o Plena Bioglucan, que vai melhorar a imunidade e vai trabalhar nessa redução da infecção, vai aumentar melhorar a ação do antibiótico, é tudo de bom, tá bom? Gente, esse era o vídeo de hoje, falamos sobre infecção urinária, inclusive isso é um fenômeno que pode acontecer mais de uma vez, tá bom? Se acontecer mais de uma vez, se acontecer 3 vezes dentro de 12 meses, já é considerado infecção urinária de repetição, tá bom? Gente, muito obrigado, quero ver seus comentários, deixe suas perguntas aqui.